Deixa eu começar aqui. Bom, então tá bem. Hoje, 15 de 5 de 2025, boa noite. Nós estaremos aqui acompanhando, apoiando e discutindo sobre a apresentação do grupo 4, o grupo da Karen, Leandro e Lohane, com uns temas super interessantes que são aí ligados e relacionados a métodos e ferramentas de gestão aplicáveis aos subsistemas do sistema brasileiro de doação e transplante. A gente vai hoje conversar muito sobre PDCA e o MASP com vocês. Pode ficar à vontade. Tá dando para ver aí, tranquilo? Show de bola. Então show. Então vamos lá. Lohane, quer começar? Sim. Pode passar. Boa noite. Então, gente, hoje nosso grupo vai falar sobre o método PDCA e o método de MASP. Pode passar, Karen. Então, a gente trouxe uma definição do que seria o método PDCA. Ele é uma ferramenta de método de melhorias. É um ciclo interativo de 4 etapas para controle e melhoria contínua de processos e produtos. Ele tem como principais benefícios promover uma organização, eficiência, redução de erros e ajustes rápidos com base em dados reais. Ele é de uma ampliação ampla, ele pode ser utilizado em várias empresas de diversos setores diferentes, como indústria, serviços de saúde e gestão pública, para elevar a qualidade e o resultado dos setores. Pode passar. A gente trouxe um diagrama que é bem resumido sobre o que seria, né, o método PDCA, e na parte ele é dividido em 4 fases. Na parte azul, representado pela letra P, seria a parte de planejamento, que é onde, resumidamente, identifica um problema, analisa um fenômeno, analisa o processo, define metas, objetivos e elabora um plano de ação. A letra D, representado pela parte verde, seria executar esse plano mesmo e acompanhar todo esse planejamento. Letra C seria a parte de verificação, verificar o que foi já executado e analisar os desvios que pode ter ocorrido durante a aplicação do método. Letra A, a parte vermelha, seria padronizar os procedimentos que foram realizados durante o processo, desde que não haja erros, né? E manter esses resultados e efetuar correções, se necessário. Então, aí a gente agora colocou como uma forma mais explicativa dos 4 passos do PDCA. Então, a primeira fase é composta pelo planejamento, que é a definição e a identificação do problema, né? Identificar a causa raiz desse problema. É a parte mais importante desse método, porque é onde, se tiver um erro na identificação do problema, inviabiliza todo o restante do método, né? Então, a identificação seria identificar mesmo desde a raiz de qual seria o problema a ser resolvido, garantindo que todos os envolvidos estejam cientes e que entendam do real problema, né? Pode passar, Karen. Envolve também a primeira fase uma coleta de dados, que seria reunir informações relevantes para fundamentar o diagnóstico e embasar futuras decisões. E estabelecer metas, objetivos gerais e específicos, e também envolve estabelecer prazos para cumprir esses objetivos e metas. Passo 2, a fase do fazer, que seria mesmo a execução de todo
as metas e objetivos que foram traçadas na primeira fase, e essa fase também envolve um treinamento da equipe, porque a equipe ela precisa de saber como que ela vai realizar tais metas, como seria, e colocar a parte mesmo de execução, de colocar o plano em prática. Envolve também a parte de experimentação, monitorar a execução minuciosa para avaliar as execuções das metas e objetivos que foram traçados e registrar toda essa avaliação, né? Pode passar. A fase 3 é a fase da verificação, que é a análise, a parte de analisar tudo que foi feito nas fases 1 e 2, e nessa fase pode ser detectados os erros, se houve algum erro durante a fase de execução das metas, e a fase onde realiza também as correções, se caso seja necessário. Então, envolve uma análise crítica, avalia os resultados obtidos, comparando com os objetivos planejados para verificar a eficácia, identificar desvios e causas, medir impactos quantitativos e qualitativos e promover relatórios e feedbacks, né? Reuniões de avaliação com as equipes. Pode passar, Caio. O passo 4 é a fase do agir, que caso não haja não detecte nenhum erro durante o processo, é a fase onde padroniza o que ficou definido, o que foi executado, e a fase onde mantém mesmo tudo que foi planejado nas fases anteriores. Padroniza as melhores práticas, incorpora soluções eficazes aos processos regulares, faz ajustes se caso for necessário antes de implementar, e promover uma cultura de melhoria, de sempre estar aprimorando o método que foi feito, né? Pode passar. Só para lembrar que existem muitas ferramentas assim, de análise e soluções de problemas, né? E aí a gente fala que o PDCA, na verdade, ele é uma ferramenta executora, né? E aí tem outras ferramentas também que são de análise de soluções de problemas que a gente também pode citar. E aí, dentro delas, a gente também tem os 5 porquês, né, que é um método simples para identificar a raiz de um problema, interrogando assim, o porquê repetidamente. Eu não vou entrar muito nesses, porque acredito que tem outros grupos que já falaram ou que vão falar sobre isso. Tem um diagrama de Ishikawa, né, que ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, que também auxilia na visualização das causas. E aí o diagrama de Ishikawa, ele é uma ferramenta diagnóstica, né, de problema. E tem um brainstorming, que ele é uma técnica colaborativa para a geração de múltiplas soluções e percepções de problema. E aí eu tenho o dos cases de sucesso, né? E os próximos passos de acordo com a aplicação do PDCA. Então, a gente tem a aplicação do PDCA em saúde pública, né? Que a gente verifica uma redução significativa nas acusas de ofertas de córneas através de análise cuidadosa e ações e estratégias. A gente pode verificar os resultados alcançados, então a melhora na comunicação com doadores e processos otimizados para aumentar a aceitação. E expandir o uso do ciclo para outras áreas, mantendo um foco em resultados que são mensuráveis. Assim, a gente vê que ela é uma metodologia muito simples, né? São 4 etapas, e então ela é muito fácil de mensurar e de reavaliar constantemente, assim, né? E aí, a gente, trazendo um pouco de um exemplo de PDCA, a gente tirou meio que um pouco do que a gente está vendo no nosso TCC, né? E aí, então, como exemplo de PDCA, né, a gente está observando uma alta taxa de recusa de órgãos no DF. E aí, a primeira etapa seria planejar. Então, como é que seria esse planejamento, né, de acordo com o PDCA?
Então, identificar as causas das recusas, estabelecer metas de redução e planejar ações de conscientização e treinamento da equipe. Na segunda etapa, que é o do fazer, que é o do, a gente pode implementar campanhas informativas com as equipes hospitalares, a gente pode treinar os profissionais para uma abordagem mais eficaz. Na parte do check, na terceira etapa, que é a verificação, né? Podemos monitorar as taxas de recusa após as ações, comparando com os dados anteriores, que a gente vê se o nosso DO está sendo efetivo ou não, então a gente pode ver e mensurar esse impacto. E o agir, que é padronizar os processos de comunicação e manter os treinamentos periódicos para garantir melhorias constantes. Então, você vê que ele é literalmente um ciclo, né? Então, a gente vê se se a ação está correta, se está realmente surtindo efeito, e a partir disso a gente vê se precisa fazer um novo planejamento e fazer um novo ciclo. E aí, trazendo e falando um pouco do MASP, o MASP, ele é um método de análise e solução de problemas, que ele é uma ferramenta que a gente vai usar no nosso TCC, né? Ele é uma ferramenta que ele é basicamente ele foi criado a partir do PDCA, né? Só que, ao contrário do PDCA, ele é uma ferramenta mais elaborada, assim, né? E aí, ele teve origem, só um breve histórico assim, do MASP, ele teve origem na fábrica de Komatsu Awatsu, não sei como é que fala isso, na cidade do Japão, né? E aí essa fábrica aí é uma fábrica de montagem de ferramentas, de máquinas enormes para construção, por exemplo, né? Então, tratores, cavadores, enfim. E aí de antemão, eles iniciaram essa elaboração dessa ferramenta como elaborar relatórios para comunicar os resultados que foram obtidos com as melhorias que foram implementadas, né? Então, eles viram, ok, vamos melhorar nisso aqui. Beleza, então vamos melhorar, então vamos fazer um relatório no que está melhor, se está realmente melhorando ou não. E aí eles foram descobrindo que esses feedbacks que as pessoas estavam dando antes do MASP eram muito vagos, eram às vezes informações que eram totalmente dispensáveis e outras informações que eram muito necessárias para estar dentro desse relatório não estavam sendo feito. Então, eles perceberam que com o MASP, que é essa metodologia, ela ajudou como uma diretriz que ajudavam os grupos a elaborar esse relatório de uma forma um pouco melhor e mais assertivas, né? E aí, você tendo relatórios mais assertivos, você tinha resultados muito melhores nas implementações de diversas ações de melhoria. E aí, a grande importância do MASP é justamente o fato de ele alimentar fatos e dados e decisões que são realmente importantes para o processo, assim, né, de melhoria e de qualidade do serviço. E aí ele tira um pouco dessa questão, tipo, vamos melhorar isso aqui porque eu estou sentindo que isso aqui precisa melhorar. Ou, vamos fazer isso aqui porque vai ser melhor para todo mundo, vamos usar o bom senso. Então, o MASP, ele literalmente é uma ferramenta para poder entregar, coletar esses dados de uma forma que sejam dados realmente necessários, assim, para poder avaliar e implementar melhoria. E aí, com o objetivo, ele aumenta a probabilidade de resolver satisfatoriamente uma situação onde um problema tenha surgido. A solução de problema é um processo que segue uma sequência lógica. A gente vê que o PDCA ele também tem uma sequência lógica, o MASP também ele segue uma sequência lógica, e aí, assim como o PDCA, o MASP também ele começa na identificação do problema, ele continua com a análise e termina com uma tomada de decisão. E ele é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto de forma individual, quanto setorial, ou em conjunto com outros setores, intersetorial. E aí ela é uma metodologia muito prática, e ela propicia a utilização de ferramentas de qualidade de forma muito ordenada e lógica, facilitando a análise de um problema, determinando possíveis causas e elaborando um plano de ação que elimine essas causas.
E aí, vamos falar das etapas, né? A gente sabe que o PDCA tem 4 etapas. No método de análise de soluções de problemas, o MASP, ele tem 8 etapas. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma. Na primeira etapa, a gente tem a identificação do problema, que é literalmente coletar dados e histórico desse problema, né? A gente vai expor o problema, a gente vai definir o que é prioridade, a gente vai literalmente fazer um histórico aí desse problema que está ocorrendo. E aí, na segunda etapa, a gente tem a fase de observação. O que seria? Essa fase de observação é justamente entender esse problema. Como a gente vai entender esse problema? A gente vai fazer uma coleta de dados. Então, a gente vai identificar na primeira etapa o problema. Então, o problema está na redução de transplantes. E aí, a observação seria a coleta de dados. Então, diminuiu para quanto? É só córnea que está acontecendo? A gente está vendo, sei lá, também a diminuição no transplante de coração. Então, justamente a observação é onde vem essa coleta de dados mais elaborada, para entender o problema. Na terceira é a análise, que ela definir quais são as causas principais que está acontecendo nesse problema. Então, a gente vai ver, a partir do momento que identificou o problema, a gente observou, coletou os dados, a gente vai fazer uma análise aprofundada do que está acontecendo. Está chegando, o material está chegando na temperatura incorreta, não tem funcionário que é qualificado para receber esse tecido. E aí a gente vai elaborando essa análise mais aprofundada. Na etapa 4, que é o plano de ação, ele é justamente fazer a questão da estratégia, de como a gente pode melhorar isso, né? E aí a gente vai fazer tanto a elaboração quanto o plano de ação, né? Para poder melhorar esse problema, resolver o problema. Na ação é justamente propriamente dita, né? A gente fez um planejamento e agora a gente vai colocar em prática tudo que a gente planejou anteriormente. E aí, na sexta, é a verificação de resultados. Então, a gente, de acordo com indicadores, de acordo com as tarefas que foram feitas, a gente vai verificar os resultados que foram obtidos e até receber também os feedbacks das pessoas, né? Em questão de se as pessoas elas entenderam problemas, entenderam o plano de ação e elas estão sabendo executar, o que está falhando ali que a gente pode estar melhorando. E aí vem também a padronização, que é justamente, ok, percebemos aqui que o resultado não está melhorando. Aí a gente vai ver o porquê que não está melhorando. Vamos lá vamos ver se as pessoas lá da ponta estão entendendo como é que se aplica essa ação. E aí, conforme isso, a gente vai padronizar de uma forma melhor, que as pessoas entendam um pouco melhor como é que vai aplicar essa ação. E aí a gente vai padronizar toda a questão do POP, por exemplo, né, que a gente conversou na aula passada. Fazer uma coisa mais estruturada e clara para que todo mundo entenda. E, por último, a conclusão e encerramento, que é justamente a gente vai ver se foi efetivo ou não as nossas ações, né? Fazer um relatório em relação a isso, e se tiver algum gargalho que ainda precisa ser resolvido, a gente encerra o caso e abre um novo MASP. E aí, sabendo que é muito complexo e é muito completo, eu também trouxe um problema para a gente ver se a gente consegue juntos fazer cada etapa, né? E aí eu trouxe esse exemplo de problema que é o seguinte: nos últimos 6 meses, o Hospital Roque Queiroz apresentou uma taxa de recusa médica de órgãos para transplante de 45%, um valor que está acima da média nacional, que é 25%. Isso tem impactado diretamente o número de transplantes realizados e aumentado o tempo de espera dos pacientes na lista. Então, a gente já identificou o problema, né? E a gente está vendo que está tendo um aumento da recusa médica dos órgãos em 40%, 45%. E aí, o que eu quero com isso, né? Se eu estou vendo que está tendo esse problema, que está tendo esse aumento de recusa, eu quero diminuir essa recusa. Então, eu quero diminuir essa recusa
sei lá, em 100%, obviamente, mas a gente pode fazer em prazos menores. Eu quero diminuir em 15%, em 6 meses. Então, agora o meu objetivo vai ser reduzir a taxa de recusa médica de órgãos do hospital de 45% para menos de 30% em 6 meses. Né? Não adianta a gente também criar objetivos mirabolantes e milagrosos em pouco tempo, que não, a gente sabe que não acontece. Vocês estão me ouvindo? Super bem. Tá. Super bem. Tá. Bem demais. Tá ótimo. Acho que está todo mundo aqui pensando como resolver isso. Viu? Então tá bom. É porque, como tá a tela completa, eu não tô vendo a cara de ninguém. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô falando sozinho? Mas tá bom. E aí a gente tem a primeira etapa, né? Que é a identificação do problema. Então, a gente sabe que o problema principal é a alta taxa de recusas médicas de órgãos ofertados para o transplante no Hospital Roque Queiroz. A gente, a partir do momento que a gente identificou esse problema, a gente vai para a segunda etapa, que é a observação, que é a coleta de dados. Então, a gente vai analisar os registros da recusa, quais são os órgãos que são mais recusados no momento, em que momento está ocorrendo a recusa, se é quando ele chega, se é quando já está no momento do transplante, se, sei lá. Qual a justificativa médica que está acontecendo, né, que eles falam, por que eles não estão recebendo esse tecido, esse órgão, e também comparar com os outros hospitais. Então, assim, será que é um problema que está na minha equipe ou é uma coisa que está acontecendo no geral? Será que o problema está na distribuição lá anteriormente do hospital ou é a minha equipe lá dentro do hospital que está tendo esse problema? Então, essa é a etapa que a gente vai coletar esses dados. E aí, na análise, que é justamente analisar o problema, né, mais aprofundado, eu vi que existem formas de análise, existem ferramentas que a gente usa para análise desses problemas. E aí, a gente pode usar tanto os 5Ws, né, os 5 porquês, e também a gente pode usar o diagrama de Chikawa, que ele é uma ferramenta de causa e efeito, que é justamente porque ele é uma ferramenta de diagnóstica, né? Eu não vou entrar também muito nele, não, mas foi observado que os critérios de aceitação não estão padronizados nesse hospital. Então, assim, não tem um checklist que diga, que dê conformidade no que está chegando, por exemplo. Estão percebendo também que está tendo uma falha na refrigeração dos coolers que estão trazendo esses tecidos, né? Então, está vendo que a temperatura não está sendo ideal. A documentação que está chegando não tá completa. Os médicos que são especialistas, eles não estão 24 horas por dia, por exemplo. A logística não está sendo adequada. Então, o carro, a van, o meio de transporte que está trazendo esse tecido, ele não está sendo muito eficaz, por exemplo. Tá faltando indicadores de relatório de qualidade, para a gente verificar se o tecido que estava vindo ele tem uma boa qualidade ou não, se está sendo o recebimento dele e a refrigeração dentro do hospital antes de transplantar está sendo verificado, por exemplo. E é isso, as 3 primeiras etapas. Na quarta etapa, a gente tem um plano de ação. Então, de acordo com o que a gente achou da análise desse problema, a gente vai criar o nosso plano de ação. E aí eu pensei em algumas desses planos de ação, que seria treinar as equipes na preparação e transporte adequado desses órgãos, criar esse checklist obrigatório de documentação, a padronização dos critérios médicos de aceitação, o que faz o médico recusar ou não? Será que a gente tem um padrão desses critérios que os médicos estão utilizando ou não? Firmar parcerias para um transporte especializado desses órgãos que estão chegando, que estão sendo encaminhados, né, no caso que estão chegando, a implementação de um médico 24 horas para a avaliação desses órgãos. E aí temos a ação, então a gente vai treinar cada item que a gente fez esse plano de ação com os responsáveis e com prazos e metas. Então, se eu preciso treinar as equipes na preparação e transporte adequado dos órgãos, quem são as pessoas que são responsáveis por isso? Então, vamos delegar essa função.
criar um checklist obrigatório de documentação. Vamos conversar com a qualidade do hospital e vamos conversar também com o órgão responsável para distribuição para a gente chegar ali no checklist de documento que é obrigatório. Padronizar os critérios médicos de aceitação. Então, vamos conversar com a equipe médica e ver quais são as principais justificativas, né, para a gente padronizar, para a gente ver os principais motivos que eles estão recusando e a gente padronizar um critério médico para eles aceitarem esse órgão, né? Firmar parcerias com os transportes e implementação de médico funcionando, que eu já falei. Enfim. A sexta etapa, que é a verificação dos resultados, então comparar a taxa de recusa mensal com os valores anteriores, realizar auditoria dos processos e reuniões com as equipes. Então, essa verificação de resultados é muito importante, porque não adianta a gente fazer um plano de ação, a gente implementar e as coisas não estão melhorando, as coisas não estão evoluindo, né? Então, a gente precisa ver de onde a gente saiu para onde a gente está indo. E aí, a gente pode traçar, vamos fazer isso quinzenalmente, né? Porque aí dá tempo da gente melhorar esse plano de ação, dá tempo de a gente reavaliar tudo isso. Realizar as auditorias no processo e reuniões com as equipes, então, questão do treinamento contínuo, que a gente sempre fala, enfim. A sétima etapa, que é a padronização, se as ações forem eficazes, né? Então, se as ações estão sendo eficazes, a gente precisa documentar os procedimentos atualizados, né? Incluir treinamentos recorrentes e integrar o manual de boas práticas do hospital. Então, a partir do momento que a gente verifica que o checklist está sendo efetivo, que a parceria que a gente fez com o pessoal do transporte tá sendo eficaz, né? Então, a gente pode documentar e fazer esse procedimento, né, de uma forma como manual mesmo, né? E incluir esses treinamentos para todas as equipes, né, que estão envolvidas nesse processo. E a conclusão e encerramento é registrar o que foi aprendizado, compartilhar os resultados com a rede hospitalar e avaliar a possibilidade de aplicar melhorias em outros processos. Então, se a gente verifica que o MASP foi muito eficaz para esse tipo de problema que a gente encontrou, por que não aplicar em outros tipos de problema também, né? E aí é bom a gente partilhar isso para as outras esferas do hospitalar, porque aí a gente cresce como instituição, no caso. Alguma dúvida, gente? Eu tô falando muito rápido. Perfeito, viu? Tá todo mundo em silêncio, que a apresentação tá top. Aquela que todo mundo fica com a boca aberta. Só esperando concluir para a gente discutir. Pode seguir. Tá bom. E aí, só trazendo um apanho em geral, só para a gente entender qual é a diferença do MASP e do PDCA. São duas ferramentas muito importantes, assim, dentro do processo de qualidade, de melhoria, né, de processos. E a gente sabe que é muita informação, assim, às vezes a gente fala muito rápido, mas a gente só trouxe uma tabelinha para poder verificar a diferença de um para o outro. E aí, o MASP, a gente sabe que ele é um método de análise e soluções de problemas, e o PDCA é o Plan, Do, Check e Act, né? A gente aí tem um significado de cada um. A finalidade do MASP é resolver problemas mais complexos, certo? E o PDCA, ele é uma forma de melhorar continuamente os processos. O MASP, eles são 8 etapas, o PDCA, eles são 4 etapas, né? E a gente vê que também que o MASP, ele é uma etapa muito detalhada, né? São muitos detalhes ali, literalmente um relatório. E o PDCA é uma coisa mais geral, assim. O MASP, ele é mais aprofundado, né? E o PDCA é um pouco mais superficial, mas é claro que depende muito de como ele está sendo aplicado. O MASP, ele é uma ferramenta quando o problema já está instalado. Eu já sei, por exemplo, que aumentou a taxa de recuso de órgãos para 45%. O PDCA é um controle e prevenção. Então, assim, eu não preciso chegar à recusa 45%. Eu posso resolver isso antes, né? Como controle e prevenção. E aí, o MASP, ele é um método que foi baseado realmente no PDCA, né? Você vê que ele é cria do PDCA, e o PDCA ele é o método próprio. O MASP, ele tem um foco aí numa solução definitiva dos problemas que são mais complexos. E o PDCA, ele tem aí como foco a melhoria contínua desses processos. O MASP, ele
ele diagnostica o problema de uma forma muito profunda com as ferramentas que são específicas, e o PDCA ele é uma ferramenta mais objetiva, né? Ele é mais objetiva e com uma revisão ali mais contínua. E o MASP, ele tem uma padronização e um encerramento formal, né? E o PDCA, ele tem um retorno ao ciclo para ajustes contínuos, né? É isso. Leandro Aí, chegou aqui, desculpa, perdão. Aí não, aí temos a brincadeira, gente né? fez uma brincadeira, mas eu não sei se querem fazer agora ou a gente discute antes, aí vocês que decidem. Não, vamos fazer o seguinte, vamos. Mas aí acho que a gente passa um pouquinho, deixa a brincadeira lá, a gente passa um pouquinho para o Leandro ter a oportunidade também de comentar, enfim, sobre o projeto aqui, o trabalho de vocês. Tudo bom, Leandro? Professor, tudo bom? Boa noite. Bom. Professor, então, eu tô com um probleminha, entrei atrasado, né? Então, assim, a minha fala já foi dita, assim, mas, assim, acho que alguma Pode coisa... pode comentar, tudo bem, Tranquilo. Tá tudo dentro do controle aqui, tá? Uma coisa que eu queria, talvez, compartilhar com vocês, assim, quando eu estava estudando essa parte, né, pensando que, assim, eu já tive num contexto de trabalhar com qualidade, e eu reparo que, assim, essas técnicas, assim, por mais que a gente pense que é, talvez, primária, coisa e tal, eu vejo que tem muitas pessoas que realmente não conhecem, né, quando você vem para a prática mesmo, os colaboradores, tudo. E eu já tive a oportunidade de participar de algumas oficinas para meio que ser mediador, né, dessas ferramentas, né. E é muito interessante que, assim, aquela fala que a gente já trouxe, né, da questão de trazer os atores, né, para o cenário, realmente vir começar com o brainstorm, talvez localizar ali o problema, tudo. Então, assim, deixa o processo bem mais rico. E o que eu reparo, uma coisa que é assim, muitas vezes a gente chega para conversar e daí as pessoas meio que já têm alguma coisa consolidada na mente do que seria o problema real ali daquele contexto, daquele serviço, de tudo. E eu acho que essa ferramenta é uma coisa vai puxando a outra, porque assim, as pessoas vêm com a intenção assim já de vir com a questão da ação, né? De executar, de executor. Vamos fazer isso que vai resolver, vamos implementar tal coisa que vai resolver. E muitas vezes assim as pessoas não controlam muita ansiedade, né? Por exemplo, ter aquele momento de parar, gastar um tempo, quando eu falo gastar um tempo, é gastar um tempo vendo, revendo a questão do planejamento, para a gente realmente entender o que é o problema principal daquele que a gente está atacando ali no PDCA. Por exemplo, algumas vezes eu via as pessoas têm muito confundido até assim, o que é problema, o que é causa. Então, assim, demora um tempo até você pegar o feeling para a questão, para a ferramenta, mas depois que aquilo começa a rodar, vira uma cultura naquele serviço, as pessoas meio que vêm assim, igual um relâmpago, né? Tipo assim, já trazendo as ideias já mais estruturadas de tudo, como a gente pode fazer a estruturação, né, do PDCA, por exemplo, né, da ferramenta que a gente estiver usando. E aí, por exemplo, a gente comentou algumas ferramentas, né, para a gente localizar o problema, tudo. A gente, por exemplo, assim, uma que eu gosto bastante é os 5 porquês, que é muito simplória, mas acho que tem um poder enorme de realmente parar e pensar e sair daquela questão, assim, até de rever o pensamento, que a gente está, assim, em contato com o problema, a gente já tem talvez uma ideia fixa do que seja aquele ponto para você. E quando a gente faz essa ferramenta, né, de você vir, por exemplo, qual é o motivo da causa de recusa médica de córnea em Goiânia, né, um contexto bem geral, assim, bem macro, né? E aí você vem destrinchando, vem com a resposta, por conta disso. Aí você, tá, mas por que disso? Aí você vem de novo, por quê? Até você realmente esgotar essas possibilidades, né, de justificativa para o problema, até você encontrar algo que realmente faz sentido, é bem bacana. Tem uma fala, não sei exatamente de quem, que vem à minha cabeça aqui agora, que o pessoal fala o seguinte, acho que é de neurociência, né? O pessoal fala assim, que a solução do problema, quando você define o problema, de fato, quando você vem e escreve o seu problema, tem ele ali organizado, você tem 50% do problema resolvido. Porque, de fato, a gente encontrar ali o que deve ser feito, o que deve ser atacado, é uma parte importante do processo, do planejamento, né?
que muitas vezes eu reparo que a gente não faz, assim, né? E eu me coloco, assim, no meu contexto, né? Eu não trabalho com gestão tudo, mas eu vejo que, assim, muitas vezes as pessoas têm até a iniciativa de fazer alguma ferramenta, algum momento, mas, assim, é muito complexo ter continuidade nos processos, né? Você rodar um PDCA inteiro, a pessoa muitas vezes já vem, já atropela um pouquinho, coloca o problema que ela acha que tem que ser atacado ali, faz acontecer, mas, assim, aí vem a questão da maturidade da gestão, né? Por exemplo, assim, um PDCA é algo básico, é muito simplório, mas, assim, tem possibilidade de trazer, trazendo outras ferramentas, né? Por exemplo, para você ter uma análise correta ali do seu problema, você tem indicadores, né? Por exemplo, assim, a gente trabalha muito com achismo, né? E aí, por exemplo, às vezes eu conversava com o pessoal, perguntava, às vezes o pessoal ficava meio até sem paciência, mas eu perguntava, mas por que isso que está me trazendo é um problema? De algo concreto, preto no branco, escrito, a pessoa não tinha. Então, assim, muitas vezes tinha que se dar um passinho atrás, construir uma maturidade até de gestão de tudo, para estar realmente implementando, né, a ferramenta de uma forma mais adequada, trazendo uma maturidade para o serviço. E, assim, é bem bacana. E outra questão que eu queria falar é o Ishikawa, né, que é uma ferramenta já bem consolidada, traz ali os grupos onde está acontecendo o problema para você realmente conseguir localizar a causa. Então, são ferramentas muito bacanas. Eu tive contato com a ferramenta também, não sei se talvez em outro momento eu pudesse trazer, não sei se é oportuno, se chama Planejamento Situacional Estratégico, que, assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas ela é super completa, sabe? Então, ela trabalha em localizar inicialmente os problemas. Muitas vezes os problemas não são problemas consolidados, sabidos. Então, assim, tem esse momento de fazer um brainstorm, de fazer uma ferramenta, sei lá, um cinco porquês, né? E aí a gente trabalha, coloca assim, elenca ali, a gente faz até uma planilha para elencar os principais problemas que afetam ali o serviço, pensando até numa lógica de Pareto. E aí a gente vem realmente fazendo plano de ação. E o que é mais crucial que eu vejo, que é onde a gente peca bastante, que é a questão de ter a continuidade, né? Por exemplo, não adianta você vir ali fazer uma oficina, a gente localizou o problema, agora está tudo resolvido. Passa-se, sei lá, 15 dias, você vê que as coisas vão se perdendo. Então, é algo comum, né? A gente tem situações e situações, e serviços. Então, assim, a gente só tem que, talvez, desenvolver a cultura mesmo, né? De trazer isso para o nosso dia a dia. Mas, assim, é mais isso, professor. Aí, como eu não consegui participar de uma forma muito ativa, se quiserem depois, em outro momento, que eu trago contribua com outra questão, eu fico à disposição, tá bom? Fique tranquilo, a gente quer que você traga em outra oportunidade essa ferramenta para nos mostrar, mas eu acho que sua fala, sua narrativa e suas colocações aqui, ela coroou muito bem uma grande apresentação que a gente viu aqui hoje. Karen, como quem decide qual é o mote que a gente dá aqui são vocês, aquele último slide lá, você acha que cabe agora ou a gente abre para discussão? É um exercício aquele último slide? Ou não é segredo? Não, é um exercício, na verdade, porque eu acho que a gente fala muito, né, menina? Aí eu falei, a gente poderia, os meninos, né, a gente teve essa ideia de fazer. Vamos debater e a gente fecha com esse exercício? Eu acho melhor. Boa. Tá vendo aí, gente? Boa mesmo, perfeito. Bom, primeiro dizer assim da apresentação de vocês, gente, toda terça e toda quinta eu fico muito feliz de ter esse encontro, porque é isso, é uma apresentação da pesquisa, é uma apresentação que é do aprofundamento e do estudo que chega aqui para a gente e realmente traz no contexto de um conhecimento muito grande e de pessoas que se apropriaram do conteúdo, seja na fala da Karen, seja na da Lohane, e na complementação que o Leandro realizou, né? São duas ferramentas, gente, extraordinárias, e assim, contando um pouco... Deixa eu ver, beleza. Contando um pouco da história, né? Essas ferramentas começaram a ser discutidas lá na Revolução, né?
científica, que casa também com a revolução ali industrial e começa pela Europa, depois os Estados Unidos mergulham nisso nas décadas de 20 e 30, e depois, 50 até 80, o Japão, na reconstrução do Japão, eles usaram isso muito e desenvolveram todas essas ferramentas. E aí chega o Brasil, a gente até brinca igual aqueles livros, né? A versão 1 do Katzung está nos Estados Unidos. Em 3 anos depois, chega o Brasil. Chega o Brasil na década de 90, mais ou menos, é que a gente começou a trabalhar com essa questão dessas ferramentas de gestão. Os pais dessas ferramentas, né, e do PDCA, o Walter, né, Walter Scheckhart, e depois é uma pessoa que eu sempre falo, que é o Eduardo Deming. Ele pegou o PDCA e evoluiu para o MASP nessa configuração, e através do Eduardo Deming é que a gente conheceu o PDCA também. Mas aí, pegando a fala do Leandro e tudo que foi apresentado, e aquela frase marcante do Eduardo Deming, em Deus ele acredita, no resto só com dados, o que talvez ele queira dizer é que tem muito empirismo, né? Se a gente colocasse essa questão e dissesse, gente, o que é que vocês acham? Mas é porque não tem insumo, é porque as pessoas não estão capacitadas, não é isso não, é que é um corre lá, só tem uma enfermeira para fazer tudo isso. Não é que está desmotivado, não é que não paga bem. Enfim, é porque não tem mesmo doação. E aí vai no empirismo. E quando a gente começa a aplicar as ferramentas, a gente sai do empirismo para o método, para a ciência. Então, na ferramenta também tem a ciência, né? Aí eu vou conversar. E aí, gente, na apresentação de vocês trouxeram até algumas perguntas que eu ia fazer, já responderam aqui, né? Ia dar uma provocada. Mas vocês trouxeram muitas ferramentas também na descrição. E aí, gente, essas ferramentas podem ser utilizadas em associação, não tem problema. Foi dito aqui, eu estou aqui no MASP, eu quero usar o Ishikawa, eu quero usar o 5 porquê, ou a gente retoma e vamos fazer um grande brainstorm. Elas podem ser utilizadas em qualquer contexto. A pergunta para a gente dialogar, e aí Karen, Lohane e Leandro, para a gente começar e depois seguir para as considerações dos colegas aqui, retomando um pouco do que vocês disseram, né? Quando não usar? Quando usar um e quando não usar outro, né? Digamos que a gente chega agora para fazer a gestão de uma CIDOT. Karen, você está contratada, agora você vai ser a coordenadora dessa CIDOT. Você chegou. Só te disse isso. O que você, se tivesse, pode usar os dois, mas de início, o que você usaria? O PDCA ou o MASP? Depende. Depende, assim, do problema que eu vou encontrar, assim, né? Não te disse nada, só disse coisa bonita. Você vai ganhar bem, aqui é tudo bonito. A primeira coisa, não te disse nenhum problema ainda, só te convidei. Eu usaria o MASP. Eu acho que eu usaria o MASP porque, primeiro que dentro do MASP eu posso usar o PDCA. Então, eu já vou aí atirando até para conhecer o serviço, né? Como eu estou acabando de chegar, então eu já utilizo o MASP para a gente fazer um histórico breve das coisas que acontecem. A gente vai avaliar os problemas que estão ali, dar prioridade nos problemas. Então, tudo isso está dentro do MASP, né? Dentro dessa identificação. Porque eu acho que o MASP, dessa identificação do problema, ele diferente do PDCA, ele traz muito essa questão do histórico, né? E aí você vai levantando os dados, levantando as coisas, e aí você vai descobrindo os problemas de uma forma muito mais aprofundada, assim. Já o PDCA, ele é tipo assim, a gente descobriu esse problema aqui, é um problema pontual, então vamos aqui tacar o pau e resolver logo esse negócio. Então, é uma coisa muito mais rápida, né? Tipo, vamos aqui resolver. E o MASP, você vê que é um detalhamento, uma profundidade muito maior. Então, como eu estou chegando no serviço agora, eu quero
conhecer o cenário de uma forma muito maior e mais elaborada para poder fazer melhorias. Então, eu escolheria o MASP. E até porque se eu achasse um problema ali muito grave que dá para resolver mais de forma mais rápida, eu vou pegar o PDCA e colocar dentro do MASP ali, né? Mas ao contrário não aconteceria, então eu prefiro ir no MASP. Então, muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente volta para considerar. Eu vou conversar com a Lohane agora. Lohane, o Leandro deu uma escapulida. Salvo pelo gongo, que eu acho que ele está em atividade. E se eu dissesse, Lohane, você é que vai ser a contratada, tá? Agora, coordenadora da CIDOT. É esse contexto que eu passei para a Karen, mas eu queria, Lohane, que no sábado de manhã a gente já conversasse. Você já me apresentasse qual era o cenário. Muda um pouco o contexto do que a Karen falou? O que você acha? Não entendi a pergunta. Vou retomar, desculpa. A Karen desistiu, ligou e desistiu. Não que você seja plano B, mas aí disseram, olha, a Karen desistiu. Eu fiquei desesperado. Uhum. Não tem Lohane, graças a Deus. Lohane, vou te dar um aumento, você vai ganhar super bem, aqui a proposta é legal em tudo. Tu vem para assumir essa CIDOT, tá? Só que eu quero estar aqui a CIDOT e eu quero ter uma conversa contigo já no sábado para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Aí, nesse caso, continuaríamos no MASP ou íamos para o BDCA? Eu acho que, como eu estaria chegando, eu iria no PDCA, porque é algo mais resumido e eu acho que não... Sei lá, acho que eu tenho a impressão que quando você já chega com muita informação, às vezes eu acho que a equipe pode ficar um pouco receosa, não sei, eu iria pelo PDCA. Pelas etapas do PDCA, de forma mais resumida, e conhecendo o problema e analisando o que já fosse bom e fazer melhorias, e iria definir os projetos mesmo, mas de forma mais resumida e com calma no início. Que legal. Tá vendo, gente, que não tem a solução perfeita. Vai depender do cenário, da tempestividade, da pessoa que chega, né? Talvez para essa conversa com a Lohane, que é já sábado, será que dava tempo rodar o MASP? Com um montão de detalhes e tal? Não, ali é coisa pá. E aí, Karen, acho que é um aspecto muito importante, né? O PDCA, ele te dá uma visão que ela é sequencial, ela não para, né? Você não para com o PDCA. E não precisa ter problema para fazer o PDCA. O próprio PDCA é uma ação contínua, né? Que vocês conseguiram apresentar aqui muito bem, a gente ainda vai desmembrar. No MASP é um problema. Gente, eu tenho esse problema aqui para resolver. E você faz um desdobramento do PDCA com um mundo maior de campos. E daqui para o final da nossa conversa, eu mostro um slide aqui que eu fiz. No módulo passado eu ajustei para hoje, que eu acho que dá essa visão geral. Mas, olha, parabéns pela apresentação. A gente aprendeu e estamos aprendendo muito com vocês aqui sobre isso. E agora, quem quer conversar mais sobre... Já usei o PDCA, já usei o MASP, não sabia nem o que é isso. Estou sendo apresentado a primeira vez. Eu já usei de forma empírica, mas no âmbito da metodologia mesmo, eu não consegui usar. Quem quer conversar é a Pamela. Diz lá, Pamela. Oi, gente, boa noite. Minha voz está meio anasalada, que eu acho que é a 50ª vez que eu fico doente nesse mês, mas vai dar certo. Eu fiquei com uma dúvida, mas e que não para as meninas, para todo mundo no geral, né? Porque a gente está, nosso TCC, a gente está tendo que usar essa metodologia, né? A do MASP. E aí, quando eu fui ler sobre, eu não sei se pode ser por questões do autor, né? Sei lá, cada autor escreve de uma forma e aí a interpretação a gente vai seguindo aí, mas tem uma referência que está no nosso módulo, que é um livro, o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, que, peraí que eu tenho o nome bem aqui, do homem, do Falcone, isso. E aí, quando eu estava lendo ele,
que eu consegui um PDF dele pelo Kindle. E aí eu fiquei um pouco confusa, porque para mim ele meio que fala, assim, né? Pode ser uma interpretação minha, de novo, e pode estar errada. Mas eu meio que entendi que o MASP é um complemento, é uma coisa mais estratificada do PDCA. Então, por exemplo, eu vou usar o PDCA, né? Sei lá, nesse cenário. Então, venho e aplico o PDCA. Ele é um pouco mais simples, e não simples por ser desnecessário, né? Mas simples no sentido de aplicação. E aí, quando eu quero destrinchar mais ali, né? Identificar mais pontos, eu utilizo o MASP. É como se fosse uma estratégia mais estruturada, né? Então, eu uso o PDCA para, posteriormente, enfim, nesse cenário, né, que o professor colocou a Karen e a Lohane. Primeiramente, a primeira coisa que eu ia querer fazer era rodar um PDCA. E aí, depois, entro e vejo, não, beleza, vou pegar agora o MASP, amanhã eu vejo, já consegui identificar como que funciona minimamente algumas coisas, e aplico o MASP ali com aquelas 8 pontos lá, até porque nesse livro desse Falcone, ele coloca uma tabelinha que ele coloca assim, PDCA de um lado, aí MASP do outro, como se as etapas fossem correlacionadas, né? Tipo, os 4 pontos do PDCA tá lá dentro, os 8 pontos tá dentro do PDCA. Aí eu não sei se eu que entendi errado, se é isso mesmo. Não, mas você não entendeu errado, não, é isso mesmo. É porque, na verdade, eles estão interligados, até porque o MASP ele vem do PDCA, né? E não o PDCA vem do MASP. Então, você não está errado em interpretar dessa forma, não. Eu acho que eu só pensei na questão da questão do MASP, nesse caso que o José apresentou, porque eu acabei de chegar no cenário e eu não estou entendendo o cenário, né? Então, eu entendi da questão do MASP por ele ser uma coisa, como o José não me impressionou nenhum prazo, então eu queria mais entender os reais problemas, né? Para poder estudar aquilo, né? E como eu entendi do MASP, você também entendeu, que ele, como ele é muito mais estratificado, muito mais detalhado, então eu precisava entender o cenário que estava acontecendo ali, e aí, de acordo com isso, eu vou fazer meu projeto de PDCA como prevenção, como projeto de melhoria, que nem o José falou, que não é necessariamente ter um problema, né? Mas de ver ali os pontos que eu poderia usar o PDCA, e, tipo assim, tá junto, só que o MASP ele é mais detalhado, realmente, mas muito mais aprofundado o problema. Vocês conseguem me ouvir? E eu não entendi, eu não sei se eu expliquei corretamente ou se eu entendi certo também, porque às vezes eu posso ter entendido errado. Estão ouvindo? Sim. Então, gente, boa noite. Hoje quem pegou o trânsito fui eu daqui. E aí consegui acompanhar a apresentação até a hora das telas, que estava comparando o MASP com o PDCA. Até aquele momento ali, depois eu não consegui acompanhar a apresentação, mas quero aproveitar essa pergunta da Pamela para agregar um pouquinho nessa discussão. A gente usa o PDCA muito quando a gente está falando de processo de trabalho, quando é uma coisa mais simplificada, tá? O PDCA ele é mais objetivo, tanto é que se a gente comparar 4 etapas com 8 etapas, naturalmente as 4 etapas são mais objetivas. Então, quando a gente tem um processo de trabalho mais simples, quando eu quero fazer um processo de melhoria, quando eu já sei especialmente a minha causa, esse é um ponto-chave, tá? Geralmente no PDCA eu já sei a minha causa. Sempre? Não, mas na maioria das vezes eu já sei a minha causa. O MASP é quando eu quero aprofundar e começar a identificar, inclusive, qual é a minha causa, para depois eu conseguir aplicar as demais etapas. Então, é importante fazer essa diferença. Um complementa o outro em alguns momentos. Em alguns momentos não há necessidade. Então, a gente precisa ver qual é o processo, mas guardem isso. Quando estiver falando de processo de melhoria contínua, por exemplo, já implantei, já é um processo que roda, mas a gente quer dar uma melhoradinha nele, traz o PDCA. Ah, não, eu estou falando aqui de uma implantação mais profunda. A gente está com um problema grave e não consegue achar uma solução para ele. E a gente tem diversas causas, não sabe muito bem por onde ir. Vamos aplicar o MASP, porque a gente vai aprofundar as etapas e vai conseguir fazer de uma maneira melhor. Isso também tem a ver com o quê? Com o tempo. Qual o tempo disponível que eu tenho? Se eu tenho um tempo curto, o PDCA vai ser mais objetivo. Se eu tenho um tempo que eu posso aprofundar, o MASP vai entrar melhor. Por isso que o TCC, gente, é o MASP e não PDCA.
Primeiro, porque vocês têm meses para trabalhar nesse processo. Segundo, porque a gente está fazendo uma proposta que tem a ver com uma intervenção de alguma forma. Então, ela é mais aprofundada, ela não é objetiva, né? E a gente está ali supondo uma causa, a gente vai identificar essa causa com o MASP. Se eu já soubesse qual era, eu poderia estar indo direto para o PDCA, ok? Show de bola, professora. Boa noite. Paulo, por favor. Boa noite. Ô, professora, baseado nisso que você falou, deixa eu te falar uma coisa, que eu fiquei até na dúvida que você falou isso. Porque quando a gente roda o ciclo do PDCA, eu rodo ele geralmente quando eu preciso fazer um ciclo de melhorias. Eu já rodei um, né? E eu tive foi quando eu tive um desafio num serviço anterior meu, que eu tive um boom de infecção de corrente sanguínea. Então, eu tive que rodar um ciclo. E eu rodei, eu defini um monte de ação, e eu fui acompanhando, né? Que tem lá o Action, e você vai rodando. E aí, tanto é que no final, eu comecei a rodar e eu não conseguia chegar na meta que eu estabelecia. E aí, eu fui rodando novos ciclos até chegar no resultado final. Porque, pelo que eu entendi do PDCA, e na verdade, do meu entendimento, você roda e vai acompanhando as ações, né? E se você não chegar no seu resultado ainda, você vai ter que ir rodando até achar a causa raiz para chegar na resolução do seu problema. Não seria para isso o ciclo do PDCA? É porque na sua fala confundiu um pouquinho agora. Tá. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo. Todo ano você vai fazer planejamento da sua área, por exemplo. Qual que é o ideal nessa hora? O PDCA. Porque eu vou fazer o quê? Vou planejar, vou executar, vou checar e vou avaliar. Então, meu planejamento, todo ano eu vou fazer a mesma coisa, ou de 6 em 6 meses. Agora, dentro do meu planejamento, por exemplo, eu tenho um indicador que a gente não está alcançando de jeito nenhum, que é um problema, que a gente avança, por exemplo, e o transplante de córnea não aumenta. E a gente já rodou o PDCA, mas não avançou, porque eu rodei o PDCA de maneira mais ampliada. O que eu vou fazer? Eu vou usar o MASP. Porque eu vou escolher esse pedacinho, que é especificamente o transplante de córnea, vou rodar o MASP olhando para este processo, para entender um pouco melhor e aprofundar qual é a causa desse indicador não melhorar. Percebam, o MASP muitas vezes eu vou usar fazendo recortes, usando de uma maneira mais aprofundada. Então, eu selecionei um indicador que não está andando, que não está funcionando, que não está rodando, e utilizo o MASP dentro dele. Mas no planejamento como um todo, eu estou usando o PDCA. Deu para entender, Paulo? Professor, também complemente aí, por favor. Deu sim. Não, foi ótimo. E justamente isso. Qual é o objetivo, tá? Porque tem um montão de ferramenta, mas a primeira coisa é isso. Qual é o objetivo, né? E é isso. Quando estressa o PDCA, é porque a gente está numa camada mais ampla. Se precisar especificar, e aí a gente vai ter que descer para o MASP mesmo. Ao final aqui do debate, 2 slides aqui, que um deles é justamente, eu até apresentei, aquele Pamela, do Falcone, né? E eu fiz um esqueminha também, que é isso. Explode cada uma das ações do PDCA para outros elementos e para uma capilaridade maior. Aí, Paulo, tu vai chegar certamente aí no teu problema. Outra coisa, gente, a gente está falando de método, e quando tem método, tem pesquisa. E a gente, às vezes, começa pensando, eu quero atingir isso daqui. O método e a pesquisa, o método, né, da pesquisa, ele faz você chegar em algum lugar. E muitas vezes não é o lugar que o empirismo deu. Eu acho que é isso daqui. Eu acho que é isso daqui. Com certeza, a causa da recusa familiar que é que a pessoa não aceita. E quando a gente vai ver e roda o ciclo, a gente chega em outro resultado. Então, não estou dizendo que está sendo feito assim, Paulo, mas é para a gente também ter essa clareza, porque talvez olhar para outro lugar, ali estressou e não foi. Mas, enfim, tu tem uma baita atividade agora legal para fazer aí no teu dia a dia, que é rodar um MASP. Concordam? Quem mais vai comentar? Deixa eu ver, a Jaqueline está de plantão, não sei se ela consegue. A Bárbara está aqui com a câmera aberta, vai ela. Bárbara, uma pergunta. E qual é o desafio? É tão simples, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de um grande financiamento para fazer isso, eu só preciso, né,
Está aí, está aberto, é uma plataforma que todo mundo conhece, fácil de fazer. Vou rodar aqui no meu serviço agora esse PDCA. E aí, é fácil? Não. E por que não? Por exemplo, se eu for rodar aqui, eu não tenho conhecimento nenhum para implementar ou de usar essa ferramenta. Nenhum. Eu teria que estudar para poder aí falar, não, realmente, eu vou começar a usar. Por mais que eu acho que a gente usa no dia a dia, né? Assim, sem Sim. saber, a gente usa. Mas não conseguiria. Então, a Bárbara já trouxe um elemento bom. Para a gente rodar essas ferramentas, a gente tem que ter O conhecimento. Conhecimento. E além disso, digamos que agora a Bárbara tinha a varinha mágica. Eduarda Demig agora, a pessoa que criou o MASP e o PDCA. Conhecimento você tem. Amanhã, vamos rodar isso amanhã aí? Não. Qual outro desafio? Não, eu tenho que ter todo, acho que, não sei se é a palavra, né? Eu tenho que planejar todo, como que eu vou implementar isso na minha empresa. Alguém quer Por onde eu vou começar, assim, onde que está o gargalo que eu vou implementar isso. Não é só eu chegar, não, equipe, vem cá, que hoje há mudanças. Não. Tem que ser tudo pensado. Ô, Carol, e a aceitação de rodar isso é de boa? A gente chega e diz, ei, gente, tem um negócio super legal aqui, vamos? Como é que é? Eu acho que não seria tão de boa para toda a equipe. Eu acho que vai ter sim quem apoia, quem vai falar, não, concordo, tem vários pontos aqui na empresa que a gente precisa melhorar, que tem bastante falha, né? Mas vai ter aqueles contra. Então, não acho que seja tão fácil assim. Parece, né? Se a gente for ler um resuminho ali do PDCA, fala, não, eu acho que é algo mais, tipo assim, prático de aplicar. Mas quando a gente vai lá no problema mesmo, para aplicar realmente, e porque não depende só de você, né? Depende de várias outras. Não é tão fácil assim. Não é mesmo. Tem uma resistência, né? Tem uma resistência das pessoas. É aquilo que a gente aprendeu com a professora Amabelle, né? Que é a cultura institucional está instalada, né? Porque não adianta estar lá Carol e Bárbara dizer, agora a gente resolve as coisas aqui, porque a gente estudou, estamos capacitados, somos especialistas em gestão do processo de doação e transplantes, né? Sabemos toda a ferramenta, vamos lá, pessoal. E já vem tomar nosso tempo, né? Isso, então é também da cultura institucional. Jaqueline está balançando a cabeça assim, mas dentro dessa cultura institucional, ou como você faria, Jaque, para dizer, gente, é super legal isso daqui. Nós temos que fazer, resguardar esse tempo aqui, porque vai nos ajudar muito depois. O que a Jaque faria, desculpa. Então, e como todo mundo falou aí, realmente quando a gente tem uma cultura de resistência da equipe, às vezes a gente não pode se desmotivar por conta disso. Talvez eu Jaqueline, rodaria um PDSA sem a equipe perceber que eu estou rodando um PDSA. E depois falar, gente, deixa eu apresentar para vocês o que foi feito aqui nesta unidade. Sabia? Faria o efeito contrário. Fala assim, gente, neste momento foi feito isso, eu planejei, digamos assim, dando um exemplo, tá? Diante de tal fato, a gente fez um planejamento, a gente fez uma ação, vocês executaram isso, agora a gente está avaliando, sabe? E depois traria o feedback para eles. Eu acho que a equipe precisa bastante de feedback, né? Não sei. Meu ponto de vista. Talvez eu agiria por esse lado. Kaique, e aí? O que é que tu pensaria? Eu me perdi, depois de buscar um dipirona que minha cabeça estava doendo. A gente tá onde? Tá bom, segura aí. Vamos equilibrar aqui. Entendeu? Foi em gotas? Não, comprimido. Tá, gotas já tinha, né, alcançado aí com mais avanço. Não, a sinalização é o seguinte, a discussão aqui beleza, a gente tem essas ferramentas, a gente tem uma capacidade de rodar, mas como a gente chega no nosso grupo, né, de trabalho, no nosso ambiente,
e a gente aplica, por exemplo, o PDCA. A Jaque falou, olha, eu ia rodando sem ninguém perceber. Qual seria a tua estratégia aí para a gente alinhar com o pessoal para que a gente começasse a rodar o PDCA Eu na acho sua visão? que isso conversa muito com aquela que a gente estava falando sobre era cultura e estratégia, né? Uma coisa assim, né? Porque assim, não adianta nada a gente ter a ferramenta se a gente não consegue usar ela para a equipe, né? Então, assim, é aí onde vem aquelas coisas de hard skill e soft skill, né? Que não adianta você ter a capacidade técnica para aplicar se você não tem aquela capacidade de conseguir agregar os outros, né? O que eu ia fazer? Eu ia de um por um, saca? Eu ia conversando com um por um, entendendo o que cada um, qual é o jeito de cada um pensar, para poder mostrar que aquela ferramenta era boa. Porque se a gente usar uma ferramenta que eles não concordam, vai ter efeito, mas não vai ter um efeito tão bom, né? Então você tem que conseguir convencer cada um deles que é importante aquela ferramenta. Não dá para ser uma coisa de cima para baixo, saca? Assim, transversalmente. Você tem que conseguir adaptar a explicação, porque às vezes o que eu explico para você, José, é diferente do que eu vou explicar para a Mabel, porque são perfis diferentes, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Lembra que a gente falou dessa frase? E vocês estão dando exemplo, inclusive, sobre o quê? Sobre mudança, gente. Como lidar com a mudança. Lidar com a mudança é muito difícil. O nosso cérebro, e aí falando bem da psicologia, né? O nosso cérebro, ele gosta de conforto. Ele quer economizar energia, ele gosta de fazer aquilo que ele já está acostumado. Então, quando alguém chega com um processo de mudança, a nossa tendência natural é fazer o quê? Não, deixa eu aqui fazendo o que eu já sei fazer. E com as pessoas também. Então, é interessante que vocês estão dando formas diferentes, né? A Jaqueline deu um exemplo, Kaique deu outro, formas diferentes de abordar um processo de mudança. Tem um jeito certo ou errado? Não. Depende da cultura, depende de quem está fazendo, depende de quem são as pessoas envolvidas. Isso tudo tem que ser avaliado caso a caso, né? E deixa eu só aproveitar e parabenizar vocês pela apresentação, tá? Que eu fui acompanhando pelo carro, lindíssima, maravilhosa, super seguras. Gostei bastante. Não consegui ver o complemento do Leandro, mas do que vi, achei muito bem feita, bem pesquisada, bem organizada. Professor, eu fico aqui também morrendo de orgulho, viu? O Somos orgulho nós dos dois, viu? professores são esses alunos. São demais, nossa, é fantástico. E, Kelly, vamos conversar um pouquinho sobre essa coisa toda? Você, como faria? Vamos. Eu cheguei um pouco atrasada, peguei ali, mas... Sim, tá doido. Hoje o negócio estava doido também, tá? É. Trânsito aqui, enfim. Mas, conseguiu compreender aí a questão do PDCA, do MASP, sim, como ferramentas importantes, né? Sim. O PDCA, como a professora colocou, nessa engrenagem de processos, o MASP com esse delineamento mais específico, né? Já aplicou, já atuou com PDCA ou MASP, Kelly? Não. Para falar a verdade, aprofundando um pouco mais aqui mesmo. Talvez, eu acho que até um pouco ao longo do tempo, né? Talvez a gente até já tenha trabalhado, mas não tenha se dado conta que seria, na verdade, esses dois conceitos sendo usados. Mas, assim, diretamente, sabendo, eu estou utilizando... Não, ainda não. Para mim é o primeiro contato, na verdade. Entendimento, assim, mais aprofundado, né? E quanto ao que os meninos falaram, e complementando o que a Mabel disse, no primeiro momento, em algum momento, eu cheguei a pensar como a Jaque. Falei assim, cara, em algumas situações, eu acho que depois eu contaria para o pessoal, foi utilizado isso. Ao mesmo tempo, fica parecendo assim, para evitar um pouco, eu acho que eu já comentei isso, né, que eu tenho um pouco dessa dificuldade quando tem... para não deixar um ou outro chateado, ok, vamos resolver. Mas também penso como o Kaique. A gente precisa, muitas das vezes, utilizar uma outra forma. O que eu vou falar, de repente, com a Lohane é de uma maneira, e se eu for falar com a Carol, vai ser outro, mas na tentativa de melhorar, entendeu? Resumindo, eu acho que... A partir de agora, eu usaria um pouquinho de cada coisa. Mas a professora
A Mabel sinalizou que é algo assim. A depender do contexto, gente, a gente vai de forma diferente. Uma coisa que eu usei, e aí agora há pouco, a gente tem essas reuniões semanais, né, de escutar as lideranças de cada frente de trabalho, tá explicando para a gente, ou se a gente é a liderança, está conversando com o seu coordenador, enfim. E sempre nessas discussões, eu não sei com vocês, mas sempre é colocado desafio e problema, né? Que isso está demais, que isso ninguém aguenta mais, que está doido, não tem jeito, né? E aí, sabe o que é que eu fiz? Eu pesquisei benchmarks onde tinha se utilizado MASP, PDCA, mas eu utilizei outra ferramenta e disse, olha, esses estudos ou essas experiências mostram que a gente consegue chegar à causa ou à resolução desses problemas. Então, para a gente não estar aqui na próxima quinta-feira só reclamando, vamos rodar isso para ver o que é que dá? Batata, Kelly e colegas, deu muito certo. Por quê? Porque você já veio com, primeiro, né, um aporte aí da literatura. Não foi do nada. Segundo, com a resolução ou uma tentativa de resolver algo que a turma reclamava todos os dias. Então, todo mundo embarcou e seguiu. Diferente nessa estratégia, diferente de eu ter chegado, olha, gente, estou com ideia, eu estou trazendo alguém aqui para aplicar isso aqui para a gente e tal. Peguei no ponto, né, no ponto ali falho, né? Quer dizer, olha, vamos tentar fazer isso e aí todo mundo para de reclamar junto e a gente consegue chegar. Se o que vocês estão dizendo, as ferramentas realmente aprovar, a gente segue aqui com as ações para mitigar isso, mas vamos sair do empirismo. E deu bom, deu resultados legais. Aline está por aí, consegue falar? Boa noite. Boa noite. Conversa com a gente sobre MASP, PDCA, Eu aí tava, na tua experiência, no teu hospital. Eu estava lembrando aqui que quando eu era rotineira do pronto-socorro, quando o paciente tinha lesão por pressão estágio 3, o núcleo de segurança do paciente sempre mandava para a gente responder um PDCA, com um plano de cuidados de prevenção de novas lesões por pressão no setor. Mas eu não vi o pós, o depois, o que acontecia. Isso é fantástico, boa. Porque também não adianta, gente, fazer tudo isso e não dar o feedback, né? E o feedback pode, olha, infelizmente a gente não consegue avançar ou avançamos pouco, mas assim, mostrar o feedback. Porque muitas vezes a gente vem com aquela coisa toda, contrata pessoas, enfim, tem um grupo que vai fazer isso, e esse grupo ou perde o fôlego ou não dá o feedback para as pessoas. E aí, se a gente não age em cima do que foi planejado, feito e checado, não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Para a gente começar a escala de ELPO no centro cirúrgico, fiz um treinamento, aí coloquei um plano de ação, né, do que a gente ia começar, meio que semana a semana, mexendo aqui, mexendo ali, e hoje em dia todo mundo faz. Só que a ex-chefe que a gente tinha, ela ficava em cima e tá fazendo, tá errado esse negócio. A nova chefe que tem já não fica em cima, ela não cobra tanto assim, então eu acho que deu até uma relaxada um pouco. Mas é um método interessante de colocar novas coisas no setor de trabalho. Fantástico. Eu vou pedir licença só para roubar a tela da Karen aqui um minutinho, Karen, só para apresentar aqui 2 slides que eu fiz aqui para a gente continuar a nossa conversa, que eu acho que são tão legais. Chegou aí para vocês? Ou está chegando? Chegou. Chegou. Olha que legal. Esse slide é até da professora Simone, enfim, está trabalhando aqui agora na coordenação do curso e a pessoa com conhecimento extraordinário, a gente fizemos junto esse slide. Mas olha que interessante, vou até aumentar aqui um pouquinho.
gerenciar significa percorrer esse ciclo, né? A gente faz uma gerência porque é contínuo. É contínuo, persistente, em ordem e sem saltar nenhuma etapa. Porque quando salta, olha o que dá. Eu tenho o PDCA, né? Se eu planejar, se eu fazer, se eu checar e se eu não agir, é um desperdício, né, não? E é isso que a Aline falou, gente. Ó, desperdiçamos nosso tempo. Fizemos tudo isso, não agimos porque não tivemos feedback, enfim, foi descontinuado. Agora, se dentro desse ciclo eu planejar, eu fazer, eu não checar e eu agir, é uma displicência e uma estagnação, né? Porque, como assim você não checou? Não é? Então você vai agir e não checou? Não dava para fazer algum reparo, algum direcionamento ali? Agora, se eu planejei, se eu chequei, se eu pensei em agir, mas se eu não fiz nada, perdi meu tempo também. E no final, o pior, né? Que é não planejar e querer rodar. Então, uma improvisação total, e se a gente improvisa, a gente está fardado a errar. Esse é o slide que eu acho que é um slide de um livro, mas o pessoal do Rio de Janeiro usou, eu vou compartilhar com vocês, acho que é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, usou esse slide que eu acho que é muito legal, ele começa a explicar o PDCA, mas ele fica detalhando, né, sobre a localização dos problemas, estabelecimento de metas, a análise do processo, como a professora falou, o estabelecimento dos planos de ação, no fazer, tem que treinar os envolvidos para fazer, tem que executar o plano, na checagem, verificar se as metas foram ou não alcançadas, né? E aí o Paulo falou algo interessante. Olha aqui, onde a gente checa que as metas foram alcançadas. Não lá no agir, né? A gente tem que checar aqui antes. Se não, descobrir o porquê e definir um novo método. Opa, não estou chegando. Olha aí o brilhantismo da professora Mabelle nos orientando. Ó, não tô descobrindo porque não chego naquele ponto, então muda a estratégia, sai do PDCA e navega no MASP, se não, vê outra ferramenta, enfim. Aqui você age, né, a partir do que você checou, implementando um novo método, ou se funcionou, padroniza as tarefas e treine a equipe, se não funcionou, tome ações corretivas para que funcione. Esse foi o gráfico que a Pamela nos sinalizou, do Falcone, e aqui acho que é muito legal que você vê aqui das etapas do PDCA, o desmembramento para cada para várias atividades aí no âmbito do MASP, né? Cada uma das fases do MASP com os seus objetivos. E você veja que apenas, né, no âmbito do fazer ali, da execução, né, a gente é linear, os demais sempre têm algum desdobramento. No final, o agir nos remete a uma padronização, porque deu certo, reconhecemos, ajustamos, mas para que esse problema ou essa ocasião não volte a persistir, a gente tem que prevenir e continuar o ciclo. Por fim, essa coisa bonita, eu fiz uma coisa muito simples e não tão bonita, mas que a gente consegue ver o caminhar aí de cada uma das ações do PDCA sendo explodidas aí para o âmbito do MASP. Deixa eu interromper aqui a apresentação para eu voltar para vocês para conversar. 4 slides bem simples, né? Mas 4 slides que eu vou compartilhar com vocês que eu acho que orienta ou apoia essa belíssima apresentação que a gente teve hoje aqui. E aí, galera, quem quer mais pontuar? Porque ainda a gente tem a dinâmica feita pelo grupo, né? Deixa eu ver aqui quem... Pamela tá melhor. Você conversou um pouquinho hoje. É a gripe, né? Acho que a Pamela tá no resfriado. Tá sem áudio. Eu estava bem no banheiro, inclusive. Perdão, viu? Perdão, que susto, desculpa. Pode voltar. Pode voltar que eu converso com o Leandro, viu? Desculpa. Tá não, tá bom, aqui é isso. Desculpa, viu? Leandro, quer comentar mais algo depois de todos esses pontos aí, enriquecer ainda mais sobre PDCA, sobre o MASP?
Não, professor, tranquilo até agora. Bom. Alguém mais? Carol, Bárbara, Kelly? Jaque, tá de touquinha hoje? Não? Vamos, Karen, fazer? Vamos ver se vai dar certo, né? Porque às vezes Vai tem uma dar certo. expectativa, o negócio. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo, então. Peraí. Vê se vocês conseguem escanear esse trem aqui. Deixa eu aumentar. Deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Nossa, tá bem horroroso, peraí. Ó, deu bom aqui. Deu bom? Pelo menos aqui, coloca lá, pessoal, que eu já fui aqui. Tudo bom? Peraí. Perdão. Deixa eu ver se também é a forma como eu fiz, se eu fiz corretamente, né? Porque às vezes vai aqui. Peraí. Não. Qual que é o PIN do jogo? Peraí. É esse aqui, 8222577. Quando a gente chega em inserir, que já tem ele, precisa inserir novamente, será? Vamos ver. É porque eu tô entrando direto pelo site aqui, mas 822577. Eu não tô conseguindo entrar, não. Eu Nem também eu. não, né? Dá um pouquinho de exclamação, né? Peraí, de novo, gente. É porque... Talvez expirou, será? Eu acho que expirou. Deixa eu mandar um novo aqui. Não olhei esse aí, não. Eu vou mandar aqui no grupo. Vê se conseguem agora. No chat aqui, né? E aí o PIN é 694-7304. 73? 04. 694-7304. Deu certo. Vamos lá ou não? Eu espero. Espera, calma aí, vamos. Léo. Doida pra ir embora. Gente, eu preciso ir pra casa. Sincerona, né? Gente, qual é o PIN mesmo? Desculpa. 694-7304. Coloquei no chat aqui. José, você não vai participar? Não, chegando, ele não né? pode participar, não. Então tá. Aí, ó. Bárbara. Aí não vale. Aí não vale. Professor, eu tô doido pra ir embora daqui do trabalho. Não lembro da aula, não. Não, eu entendi. Inclusive, eu tô fazendo análise crítica que eu vou apresentar ao senhor. Bichinha. Será que alguém vai entrar? Tem a Bárbara, o Léo, a Pamela e a Carol. Jaque Leite. Tô aqui escolhendo meu bichinho e meus acessórios. Prioridades. Aline. Será que alguém vai mais participar? A Kelly. Eu até tentei, mas o meu não tá entrando, não. Vocês podem ir. Oi? Eu até tentei, mas o meu não tá entrando, não. Tá, não? Aí aqui entra no QR Code e digita o novo PIN. Qual que é o novo? Mas daqui não? 694-7304. É por isso que eu tava errado. Não é desse daí, não, porque esse aí não vai entrar mesmo, não. Agora foi.
Acho que só Josélia entrou. Eu sou desobediente, viu, Borra? Entrei aqui. Muito bom. Será que a Calma aí que eu caí. Qual que é a senha de novo, o PIN? É 694-7304. Vocês falam muito rápido. 694? 7304. Aham. Beleza. Beleza. A gente pode ir, então? Pode. Todo Acho mundo que pronto? pode. Então vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. É. Vai ser uma carinha feia do dragão aqui pra mim. Vamos lá, gente. O que significa cada letra do ciclo PDCA? Tempo. Karen, eu acho que você tem que mostrar pra gente a sua tela do jogo, porque pra gente parece assim, ó. Não tá aparecendo pra vocês? Não, tá aparecendo a apresentação. Uai, pra vocês não estão aparecendo? Tá aparecendo só. O Kahoot não aparece pra gente a pergunta, aparece só a alternativa pra você responder. Então, peraí, família. Eu errei, fui moleque. Só um minutinho, então. Ah, mas é bonitinho o jogo, eu não sabia, não. Eu tô em último lugar. Calma. Nem começou o jogo. Todo mundo começou perdendo. Peraí. Todo mundo começou perdendo, é ótimo. Peraí, gente. Então, calma aí. Apresentar outra coisa. Eu vou apresentar aqui, então, aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar, então. Agora foi, dá pra ver aqui. Eu vou fechar e vou tentar vou ter que entrar de novo, gente. Eu acho que eu errei. Carrega ele de novo que ele volta. Ah, é? Agora só tem que ter cuidado porque ele deve gerar um novo código, entendeu? Eu acho que eu tenho que gerar o novo código, família formal. Vai, gera um novo código. Metodologia ativa. Chiquíssima essa aula, hein? Nossa. Vamos ver aqui Adoro agora. o Carro. Mandou muito Aí. bem. 880331. Que o atestado não faz, né, Karen? O que mais? Boa, amiga. Mas você consegue fazer com qualidade, legal. Nossa, sim. É bom fazer com calma, né? É porque a Karen tá dodói, gente. A Karen trincou o joelho. Tá afastada aqui. Ai, Os 30 anos chegam com 2 pés na porta, é assim. Calma que tem uns 40, tem uns 50, você tá só começando. não vai. Não tô ansiosa não, gente. Que não... Tu ainda tem joelho, viu? Ai, gente. Então temos o Kaique, a Carol, o Josélio, a Jaque, o Léo, a Pamela e a Aline. Tá faltando alguém, não, né? Mas eu não vou entrar não, porque eu sou muito competitiva. Se eu entrar, eu vou querer ganhar, então prefiro não. Tá bom. Eu também não vou entrar, não. Eu vou começar. Vamos Pode começar. deixar um pouco. Iniciar, galera. Apresenta a tua tela, Karen, não tá apresentando pra gente. Como não, gente? Tá apresentando... Aqui. Apresentou? Aqui. Tá? Prepare-se. Não. 3, 2, 1. Tá, então ótimo. A gente não tá vendo a pergunta. Você tem que apresentar a sua tela aqui pra gente. Mas tá apresentando a tela pra mim. Não. Não tá aparecendo aqui, não? Tá, e coloca de novo. Não tá aparecendo não, Karen. Compartilha de novo. Eu e a professora estamos em outro aplicativo aqui jogando para ver quem ganha as apostas. Eu tenho esgotado no meu. Ai, gente, porque eu sou... Só não pode ser bet, hein? Só não pode ser bet. Vamos de novo, amiga. A última vez, eu juro. Tá aparecendo, né? Tá. Ai. 68. 686-3492. 34. Chegou a Aline, chegou o Léo. Pamela tá aqui, Carol, Bárbara. Kaique, que eu não sei. Kaique, desculpa. Jaque, esse povo jovem.
Tá faltando. Josélio vai. Josélio, você não vai. Não, vou ficar de fora. Tá. A gente tá jogando outro jogo. Eita, tá acho que você vai ganhar, professor Muvelli. Então, competitiva. Posso, então, iniciar? Tá aparecendo? Tá. Prepare-se. O que significa cada letra do signo PDCA? Plan, do, control, analyze. Bota aí. O meu não aparece, gente. Peraí. Só perdi sem querer. Ihu! Engraçado, cara. Eu entro por aqui e não consigo ver. Vou ter que ver pela tela aqui. Vai. Próxima vez eu vou. Tá dando uma chance pros outros, né, Jaque? Não aparece mesmo, não. Olha, ó, coitada. Agora no celular apareceu. Vamos lá, seguindo, né? Já foi todas? Não, a primeira. Pamela acertou a primeira. Bora. Vamos pro próximo. O que o MASP busca identificar na etapa de análise de causas? Pamela viciada em carro. E outra, Pamela, se for ao banheiro, tem que ir alguém acompanhando você para ver se não tem alguma anotação, viu? Passar pelo detector. Gente, o Kahoot não é só a resposta certa, é quem responde primeiro, mais rápido. Mais rápido. Quanto mais rápido, maior pontuação. Você tem que acertar e ser rápido. Mas a Carol tá subindo, viu lá? O que representa a etapa P do ciclo PDCA? Conectou, só porque eu ia ganhar, que ódio. Promover. Participar. Processo. A gente querendo fazer confusão. Produtos. Eita! Ó, a Aline chegando perto. Mano, ela vai no banheiro. Uma disputa. O ciclo PDCA é mais indicado para o nível da prova da Karen é nível CPNU. Brincadeira não. Braço e perdeu. Imagina. Já botaram até um fogo ali na Pamela. Sim. Pamela é competitiva que nem eu, né, Pamela? Em que momento o ciclo PDCA pode ser utilizado dentro do MASP? Essa provinha tá difícil, viu? Ainda bem que eu não entrei, viu? Tá difícil mesmo. Quando eu fazer, tá eu errei. Eu acho que essa eu vou errar. Olha aí quem. Olha lá. Muito bem, Leonardo. O Léo ou Leandro? Do grupo. Tá. Não, o Leandro não vale. Não vale, não vale. Não. Chama o VAR, chama o VAR, não vale. Bom, vamos seguir, ainda tem. Qual é o objetivo principal do MASP? Ih, tá até repetido aí. Fica até uma musiquinha de fundo, né? Cartas. Tá tem. difícil, cara.
Ó, Brinque com ela. bem. Brinca. Deu só uma chance, depois voltou. Gente, eu nem vi essa daí, ó. Meu Deus, acaba. Qual é a principal Agora característica do MASP em relação ao PDCA? dá tempo ainda, hein, Leandro? Tá. Uhul! Eita, Jaqueline tá ó, chegando, hein? Vamos por último, galera. O que representa a etapa check do PDCA? Boa pergunta. Demorei para. Terceiro Pode, vamos. lugar, Carol. Que bonitinho. É. Jacqueline. Tan, 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 tan. Pamela! Yeah! Ei! Ai, os bonequinhos. Legal. Gente. Ai, gente. É isso, família. Muito fantástico, né? Fantástico, fantástico, gente. Que legal. Karen, bora pra cima, audiência. É. Vamos. Ah, muito, É acho isso, que vamos pra cima, gente. todo mundo subiu no pódio Vamos, hoje, vamos. no primeiro lugar, né? Porque eu acho que a apresentação foi muito top, a iniciativa muito legal, e eu acho que no final a gente conseguiu revisitar todos os pontos, né, professor? Acho que fantástico. Excelente. Muito bom. Parabéns pela criatividade, pelo estudo. Parabéns por todo mundo ter participado. É uma forma também de ajudar, né? A lembrar, a gravar. E é um método que vocês vão usar bastante no TCC. Falaremos muito sobre isso. Então, assim, excelente aula. Bugou o seu aí, Carol, ou você conseguiu recuperar? Eu perdi uma pergunta. De Ah, resto, eu acertei todas. tá, então. Tá, joia. Então, né, professora, vamos encerrar por hoje. Eu acho que agradecer muito, Leandro, Karen e Lohane, pela dedicação, né, de vocês de construir um material tão rico, e por todos vocês aqui por dedicar mais uma quinta de muito aprendizado e saber que PDCA e MASP pode ser utilizado em qualquer lugar. É barato, é simples, só precisa que a gente tenha esse conhecimento e que as pessoas topem, estejam engajadas em utilizar. Então, usem muito, usem para o contexto da saúde, usem para o contexto do dia a dia, para qualquer coisa. Acho que o PDCA tá disponível para ser utilizado. Professora Mabelle. Perfeito, gente. Excelente aula. Parabéns pela dedicação, parabéns pela participação de todo mundo. Lembrem que tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver na prática, né, no dia a dia de vocês. E o PDCA é um instrumento utilizado com muita frequência, muito, ele é um instrumento mais simples. Então, para vocês usarem no dia a dia para resolver alguns problemas, se não usam, podem começar a usar. O MASP é um pouquinho mais estruturado, né? Mas o PDCA, certamente, em algum momento, vocês já usaram até sem perceber, até intuitivamente, né? Mas é isso. Bom descanso. Pamela, se cuide, tá? Cuidar da saúde é importante. O trabalhador da saúde precisa olhar para a sua própria saúde também, viu? Cuidem-se, descansem. Semana que vem estamos aqui de novo. E usem no cotidiano, senão é um desperdício. Vocês lembram lá do slide, né? Tudo isso, se não for utilizado no cotidiano, é um desperdício. Boa semana, bom descanso. Vamos para cima. Pamela, melhora, Karen, melhora aí o seu joelho, viu? Que ódio. Tchau, gente. Boa noite. Melhora. Tchau, tchau. Boa noite.